mito de Anat, pertencente à tradição religiosa do Antigo Oriente Próximo, oferece um dos exemplos mais radicais da ambivalência simbólica que marca as divindades femininas nas culturas arcaicas. Longe de se limitar à imagem passiva da fertilidade, Anat encarna uma força que articula criação e destruição de maneira indissociável, revelando uma lógica mítica em que o princípio vital depende, paradoxalmente, da violência e da morte. Ao lado de Baal, figura central do panteão e responsável pela ordem cíclica das chuvas e da agricultura, ela participa de uma estrutura narrativa que ultrapassa o simples relato religioso e se inscreve em um imaginário mais amplo, compartilhado por diversas civilizações agrícolas. Nesse contexto, como observa Mircea Eliade, episódios de violência ritual, canibalismo e êxtase não são anomalias, mas elementos recorrentes em sistemas simbólicos que associam regeneração à destruição prévia. A aproximação com figuras como Durga evidencia a persistência desse arquétipo em diferentes tradições, sugerindo um padrão cultural que liga o feminino às forças quitônicas, isto é, às dimensões subterrâneas, instintivas e inescontroláveis da natureza. Essa leitura é retomada, sob novas perspectivas, por autores como Camille Paglia e Sigmund Freud, que procuram interpretar tais imagens à luz de categorias psicológicas e culturais modernas, ainda que suas conclusões permaneçam debatidas. Parte-se, assim, da hipótese de que o mito de Anat não deve ser compreendido apenas como uma narrativa isolada, mas como expressão de uma estrutura simbólica mais profunda, na qual o feminino aparece associado a uma forma específica de violência. Não a guerra racional e organizada, tradicionalmente vinculada ao masculino, mas a chacina, ao transe e à dissolução das formas. O mito se inicia com a celebração da vitória de Anat sobre o dragão, símbolo do caos primordial. Em honra a Baal, ela oferece um grande banquete. No entanto, o clima festivo rapidamente se dissolve. A deusa fecha as portas do palácio e, tomada por um furor homicida, massacra guardas, soldados e anciãos. O sangue sobe até seus joelhos e ela se adorna com cabeças e mãos decepadas em uma cena que mistura violência ritual e êxtase. Nesse mesmo cenário, Baal é morto dentro de seu próprio palácio. Ao encontrar o corpo inanimado do deus, Anat reage de forma paradoxal. Lamenta sua morte, mas ao mesmo tempo devora sua carne e bebe seu sangue, como se buscasse reabsorver sua força vital. Eliade identifica paralelos desse tipo de episódio em outras tradições, especialmente nos mitos egípcios e na figura de Durga, frequentemente associada a imagens de combate, destruição e regeneração. Nessas tradições, a carnificina aparece como atributo de antigas deusas da fertilidade, sugerindo uma ligação profunda entre morte e renovação. O mito pode, portanto, ser situado em um repertório simbólico comum às civilizações agrícolas que se estendiam do Mediterrâneo Oriental até a planície do Ganges, onde os ciclos da natureza eram frequentemente personificados em divindades femininas ambivalentes. Em outro episódio, Anat ameaça o próprio pai, El, afirmando que poderia cobrir seus cabelos e barba com sangue. O gesto revela não apenas sua ferocidade, mas também uma tensão simbólica entre ordem e desordem no interior do próprio panteão. A partir desses elementos, observa-se que tais deusas encarnam uma violência catártica, frequentemente associada ao transe.
No plano simbólico, essa violência assume formas distintas. O masculino tende a ser associado à guerra organizada, enquanto o feminino aparece ligado ao impulso passional e à destruição descontrolada. Essa interpretação encontra eco nas reflexões de Paglia, especialmente em personas sexuais, onde o feminino é associado aos ciclos quitônicos e às forças naturais que escapam ao controle. Nessa perspectiva, a mulher aparece simbolicamente mais exposta às variações da natureza, o que a vincula a uma ideia de instabilidade. Já Freud interpretaria certas tensões entre os gêneros por meio do conceito de inveja do pênis, entendido como o desejo por atributos associados ao masculino, como controle e estabilidade, ainda que essa leitura seja amplamente criticada. O canibalismo dessas deusas e o fato de suas vítimas serem frequentemente masculinas pode ser entendido como símbolo de incorporação e dominação. Ao devorar o outro, a deusa assimila sua força. O mito de Anat revela, assim, uma estrutura simbólica em que destruição e fertilidade não são opostos, mas dimensões complementares. Sua violência não é gratuita, mas parte de uma lógica em que a morte se torna condição da renovação. Ao aproximar esse mito de outras tradições, como as analisadas por Eliade, percebe-se que a figura da deusa violenta é recorrente em sociedades agrícolas antigas, nas quais os ciclos naturais eram vividos como forças imprevisíveis e, por vezes, aterradoras. As interpretações modernas, como as de Paglia e Freud, procuram traduzir esses símbolos em termos psicológicos e culturais. Ainda que não consensuais, indicam a permanência dessas narrativas como formas de pensar tensões fundamentais: ordem e caos, controle e impulso, masculino e feminino. Desse modo, o mito de Anat não se reduz a um relato de violência, mas se apresenta como uma expressão das ambiguidades da própria vida. Aquilo que gera também destrói, e aquilo que destrói pode, paradoxalmente, renovar.